Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o pedido genérico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Será que quando uma pessoa propõe uma ação em juízo, ela vai poder formular um pedido genérico? Será que ela poderia formular um pedido sem quantificar o bem da vida pretendido, aquilo que de fato ela pretende receber ali do Poder Judiciário? E aí o CPC, com relação a isso, pessoal, regulamenta o seguinte: se você for olhar os artigos, né, 322 e 324 do CPC, caput especificamente, você vai verificar que a lei determina que, em regra, o autor deve sim formular pedido certo e determinado. Essa é a regra do sistema. Não obstante, o próprio artigo 324, parágrafo 1º, estabelece algumas situações em que a lei autoriza o autor a formulação de pedido genérico ou ilíquido. Então, que fique claro, né, essa não é a regra regulamentada pelo sistema, isso é uma situação, exceção, que está previsto pelo nosso CPC. Como regra geral, o autor deve formular o seu pedido determinado, ele vai quantificar o bem da vida pretendido nessa ocasião, tá bom, pessoal? Inclusive, diz a lei, né, que se o autor formula um pedido genérico ou ilíquido fora das hipóteses autorizadas pela lei, o juiz deve determinar que o autor emende a petição inicial, sob pena dela ser inclusive indeferida, porque essa situação corresponde a uma das hipóteses de inépcia da petição inicial, regulamentada ali pelo artigo 330 do CPC. Tudo bem por enquanto? Então vamos seguir mais um pouquinho. Nesse contexto, pessoal, se ao autor é admitido em algumas hipóteses formular pedido genérico, nessas situações, o juiz poderá eventualmente, né, também prolatar decisão genérica ou ilíquida. E aí, quando a gente está diante de uma decisão judicial genérica ou ilíquida, nós vamos ter que buscar um procedimento de liquidação de sentença. Se for uma sentença, né, a gente sabe que as decisões interlocutórias de mérito, que não são sentenças, também podem ser genéricas ou ilíquidas, nos termos do artigo 356 do CPC. Então, quando estivermos diante de uma decisão genérica, o interessado, mediante o procedimento de liquidação, ele vai buscar, né, definir o quantum de beatur, o valor da condenação bonitinho ali, até para eventualmente executar aquela determinada decisão judicial. E aí, gente, a lei regulamenta duas modalidades de liquidação. Então, a gente tem a liquidação por arbitramento, que é quando o juiz nomeia um perito que vai auxiliá-lo à fixação desse valor, e a liquidação pelo procedimento comum, que era chamada pelo CPC de 73 de liquidação por artigos, hoje ela é chamada de liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de se alegar e provar fatos novos nos termos da nossa legislação. Para fechar o vídeo de hoje, pessoal, eu queria citar aqui que o CPC também, isso foi coisa do novo código, né? Colocou lá no artigo 292, inciso 5, que quando o autor for promover uma ação de indenização, inclusive o pedido que ele for elaborar de dano moral, ele deve já indicar um valor ali e considerar inclusive esse valor para fins de valor à causa. Então, isso está lá no artigo 292, inciso 5 do CPC. Essa regra veio expressamente considerada pelo legislador do novo CPC. E aí, você poderia se perguntar, mas será que para pedir dano moral o autor não pode formular pedido genérico, enfim? O STJ já fala sobre isso, já tem falado algumas vezes sobre isso. E ele se posiciona da seguinte maneira, pessoal. Até seria admitido em algumas situações a formulação de pedido de dano moral de modo genérico. O STJ não rechaça essa eventual situação, mas ele considera, né, em suas decisões, a gente observa do teor
das decisões prolatadas pelo STJ, que sempre que possível que o autor conseguir fazer essa estimativa daquele valor que ele pretende receber a título de dano moral, indicar elementos, né, mínimos ali, suficientes para a quantificação daquilo que ele pretende, enfim, sempre que possível ele deve trazer este valor ou esses elementos para a quantificação do valor, né? Para que a gente possa atender a regra lá do 292, inciso 5, pessoal. Não obstante, até há entendimentos do próprio STJ no sentido de que, eventualmente, né, poderia o autor formular um pedido de dano moral de maneira genérica nos termos da nossa legislação nesse contexto. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado clara a minha exposição. Por hoje era só. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até semana que vem.